A fazenda Águas Claras se estendia por hectares de terra fértil no interior de Goiás. O sol nascente iluminava os campos de pastagem onde o gado pastava calmamente, alheio às complexidades da vida humana que se desenrolava ao redor. Joaquim Silva, 68 anos, ergueu-se antes do amanhecer como fazia há mais de 3 décadas. Seus dedos calejados ajustaram o chapéu de palha gasto sobre os cabelos grisalhos, enquanto seus olhos cansados, mas ainda atentos, percorriam a paisagem que conhecia como a palma de sua mão. Eram 4:30 da manhã, quando a primeira xícara de café forte tocou seus lábios. Sua esposa, Dona Maria, dormia no quarto ao lado, recuperando-se de uma cirurgia recente. As contas médicas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, cada uma mais assustadora que a anterior. Joaquim suspirou, guardando a preocupação para si mesmo. Não havia tempo para lamentações. A quilômetros dali, em uma cobertura luxuosa em São Paulo, Leonardo Costa despertava com o toque insistente do celular. O famoso cantor sertanejo de 45 anos passava a mão pelo rosto, tentando afastar o cansaço de uma noite de apresentação. Seu empresário falava rapidamente do outro lado da linha sobre problemas com contratos e shows cancelados. A carreira que antes parecia inabalável começava a mostrar sinais de desgaste, e as críticas nas redes sociais se multiplicavam. "Preciso de um tempo, Jorge", Leonardo respondeu, desligando o telefone abruptamente. Seus olhos pousaram sobre um porta-retrato quase esquecido na estante, mostrando a fazenda onde crescera, cuidada por Joaquim, o homem que, na ausência frequente de seu pai ocupado com os negócios, lhe ensinara a montar, a respeitar a terra, a amar a música regional. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Naquela mesma manhã, Joaquim recebeu a notícia devastadora. O diagnóstico de Dona Maria era mais grave do que inicialmente pensado. O tratamento seria longo e custoso, muito além de suas possibilidades. Enquanto isso, um comunicado da administração da fazenda informava sobre a redução de funcionários devido a dificuldades financeiras, colocando seu nome na lista dos dispensáveis, apesar de décadas de serviço. Leonardo, sem avisar ninguém, pegou sua caminhonete e partiu em direção a Goiás, sentindo uma urgência inexplicável de retornar às suas raízes. Carregava consigo memórias e um plano que considerava irrecusável: oferecer a Joaquim, o homem que tanto admirava em sua infância, uma nova vida, um reconhecimento tardio por tudo que fizera. O que nenhum dos dois sabia era que o destino preparava um encontro marcado por revelações dolorosas e segredos há muito enterrados. Quando Leonardo cruzou os portões da fazenda, não imaginava que sua chegada desencadearia uma série de eventos que mudariam irrevogavelmente o curso de suas vidas e revelariam verdades que talvez fosse melhor permanecerem escondidas. A fazenda Águas Claras não era apenas um local de trabalho para Joaquim, era o palco de sua vida inteira. Cada cerca havia sido erguida com suas próprias mãos, cada bezerro nascido sob seus cuidados atentos. A casa simples de madeira pintada de branco, com suas janelas azuis desbotadas pelo tempo, guardava memórias de décadas. No alpendre, 3 cadeiras de balanço permaneciam lado a lado, uma para ele, outra para Maria e a terceira. A terceira nunca foi ocupada, mas Joaquim nunca permitiu que fosse removida. Maria e Joaquim nunca tiveram filhos próprios, uma dor silenciosa que carregavam com dignidade. Talvez por isso Joaquim tivesse se afeiçoado tanto ao pequeno Leonardo quando este passava temporadas na fazenda nos anos 90. O menino de olhos curiosos e talento natural para a viola caipira preenchia um vazio que o casal raramente mencionava. A fazenda, que já fora próspera, mostrava sinais de decadência. A seca prolongada castigava a região, enfraquecendo o gado e secando as plantações. O antigo patrão, pai de Leonardo, havia falecido há 5 anos, deixando a propriedade sob a administração de uma empresa que via apenas números, não pessoas. João Mendes, o novo administrador, um homem de terno impecável e olhar calculista, visitava a propriedade mensalmente apenas para cortar custos e pressionar os funcionários. Enquanto isso, em sua caminhonete, Leonardo dirigia com o rádio desligado, preferindo o silêncio de seus pensamentos. Sua carreira havia mudado drasticamente nos últimos anos.
De jovem promissor que cantava sobre amor e as belezas do campo, tornara-se uma máquina de hits comerciais, distantes de suas raízes. O divórcio recente, após descobrir a traição da esposa com seu próprio guitarrista, ainda pesava em seu peito. Os filhos adolescentes mal o reconheciam, preferindo a vida luxuosa proporcionada pelo dinheiro a seu tempo e atenção. Na pequena cidade próxima à fazenda, os moradores comentavam sobre os rumores de que Águas Claras seria vendida para um grande conglomerado do agronegócio. O comércio local já sofria com a perspectiva. Muitos dependiam indiretamente da fazenda para sobreviver. Na farmácia da cidade, seu antenor separava os remédios para Dona Maria, sabendo que Joaquim provavelmente não poderia pagar por todos. Como muitos ali, ele anotava na caderneta, numa dívida que crescia silenciosamente. No hospital regional, Dr. Roberto examinava novamente os exames de Maria. O câncer avançava rapidamente e as opções de tratamento eram limitadas na região. A paciente precisaria ser transferida para São Paulo. Mas quem arcaria com os custos? Ele fechou a pasta com um suspiro, preparando-se para dar a notícia a Joaquim. E na estrada poeirenta que cortava a propriedade, duas histórias se aproximavam para um reencontro que nenhum dos dois protagonistas poderia prever as consequências. Leonardo carregando culpa e gratidão em partes iguais. Joaquim, entre o orgulho e o desespero, prestes a enfrentar não apenas a doença da esposa e a perda do emprego, mas também fantasmas do passado que julgava enterrados. O ronco da caminhonete de Leonardo quebrou o silêncio da tarde na fazenda Águas Claras. Joaquim, que retirava a madeira apodrecida de um curral, ergueu os olhos para observar o veículo imponente levantando poeira na estrada de terra. Não reconheceu o motorista imediatamente. Apenas notou o vidro escuro e o porte luxuoso contrastando com a simplicidade ao redor. Leonardo estacionou próximo à casa principal e hesitou antes de descer. Seu coração batia acelerado enquanto seus olhos percorriam a propriedade, notando detalhes que a memória havia preservado e outros que o tempo transformara. Respirou fundo e saiu do veículo, ajustando os óculos escuros. "Posso ajudar, senhor?" Joaquim aproximou-se, segurando uma ferramenta na mão calejada, seu olhar desconfiado refletindo a atitude comum diante de estranhos naquela região esquecida. O cantor removeu os óculos, revelando o rosto que estampava capas de revistas e telões por todo o Brasil. "Seu Joaquim, sou eu, Leonardo." O velho caseiro deixou a ferramenta cair, seus olhos arregalados em descrença. "Leonardinho? Meu Deus do céu!" O abraço que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Alegria, nostalgia, mas também um constrangimento velado. Joaquim não conseguia esconder o tremor nas mãos, nem disfarçar a magreza que os anos de trabalho duro haviam imposto ao seu corpo. "Que surpresa, meu filho! Por que não avisou que vinha?" Joaquim o conduzia para a casa enquanto tentava disfarçar o estado precário da propriedade. Leonardo observava tudo com um misto de culpa e tristeza. Foi uma decisão de última hora. Precisava respirar, sair da loucura. Mas o que aconteceu com a fazenda está tão diferente. A conversa na varanda foi interrompida quando João Mendes chegou inesperadamente. O administrador não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver a celebridade ali. "Senhor Leonardo, que honra! Se soubéssemos da sua visita, teríamos preparado tudo adequadamente." Mendes tentava esconder seu nervosismo. "Não vim a negócios, vim rever amigos." Leonardo respondeu secamente, notando o desconforto óbvio de Joaquim na presença do administrador. Após a saída apressada de Mendes, o silêncio pesou entre eles, até que Leonardo finalmente perguntou sobre Maria. O rosto de Joaquim sombreou. "Ela não está bem, filho. Está doente. Muito doente." Na visita ao quarto simples onde Maria repousava, Leonardo foi confrontado com a dura realidade. A mulher que lhe contava histórias e lhe preparava bolos de milho na infância, agora estava confinada a uma cama, seu corpo consumido pela doença. "Meu menino voltou." Ela sorriu fracamente, estendendo a mão trêmula. Naquela noite, após Maria adormecer, Leonardo e Joaquim conversaram na cozinha. O cantor explicou sua ideia. Queria ajudar o casal, oferecer tratamento médico para Maria na capital, garantir a aposentadoria confortável de Joaquim. "É o mínimo que posso fazer depois de tudo que vocês fizeram por mim", insistiu Leonardo.
Mas Joaquim, com os olhos fixos na xícara de café que esfriava entre suas mãos, respondeu com uma dignidade que surpreendeu o cantor. Ajuda não é o que viemos buscar todos esses anos, filho. Nunca mandamos recado, nunca pedimos nada. Então o que, seu Joaquim? O que eu posso fazer? A frustração era evidente na voz de Leonardo. O velho ergueu os olhos carregados de uma emoção que Leonardo não conseguiu decifrar. Talvez seja a hora de algumas verdades virem à tona antes que seja tarde demais. E foi nesse momento que o telefone de Leonardo tocou, trazendo notícias que complicariam ainda mais a situação. A imprensa descobrira seu paradeiro e uma horda de repórteres se dirigia para a fazenda, atraídos por rumores de que o famoso cantor estaria comprando a propriedade para transformá-la em um resort de luxo. Na pequena cidade vizinha à fazenda, a notícia da presença de Leonardo se espalhou como fogo em palha seca. No mercadinho do seu Nelson, os moradores se aglomeravam, trocando teorias sobre a razão da visita do cantor famoso. Ouvi dizer que ele vai comprar a fazenda toda, comentou Dona Lourdes enquanto selecionava tomates. Vai construir um estúdio e uma mansão. Que nada, rebateu seu Nelson. A fazenda já está praticamente vendida para a multinacional. O Mendes mesmo que me contou. Na prefeitura, o jovem prefeito Marcos Oliveira via uma oportunidade única. Se conseguisse atrair Leonardo para um evento beneficente, poderia arrecadar fundos para o hospital local, garantindo sua reeleição. Com esse pensamento, ele instruiu sua secretária a preparar um convite oficial. Enquanto isso, na fazenda, Joaquim enfrentava outro problema. Antônio, seu amigo e companheiro de trabalho há 2 décadas, o procurou discretamente. Joaquim, os outros funcionários estão perguntando se o Leonardo vai mesmo salvar a fazenda. Estão com medo de perder o emprego com a venda. Não sei de nada, Antônio. Ele veio aqui como visita, não como dono. Joaquim sentiu o peso da responsabilidade que nunca pedira. Na cidade grande, Débora, a ex-esposa de Leonardo, dava uma entrevista explosiva para uma revista de fofocas. Leonardo sempre valorizou mais a imagem do sertanejo raiz do que a família. Agora ele volta para essa fazenda para se promover, enquanto os filhos mal o veem. As palavras amargas chegaram rapidamente aos ouvidos de Leonardo, através de seu empresário, Jorge, que ligou em pânico. Léo, você precisa voltar. Estamos perdendo contratos por causa dessa história da fazenda. As pessoas estão dizendo que você está fugindo das responsabilidades, abandonando a turnê. A pressão aumentava de todos os lados, mas o que ninguém sabia era que Maria, apesar da fraqueza, ouvira a conversa entre Leonardo e Joaquim da noite anterior. Com dificuldade, ela se levantou da cama e retirou uma velha caixa de sapatos do fundo do guarda-roupa. Dentro, entre fotografias antigas e cartas amareladas, estava um envelope selado com a inscrição, para ser aberto apenas depois da minha partida. O conteúdo daquele envelope poderia mudar tudo, mas Maria hesitava. Seria justo revelar agora o que mantiveram em segredo por tantos anos? A doença não lhe dava muito tempo, e as verdades não reveladas pesavam em sua consciência como chumbo. Doutor Roberto, preocupado com a deterioração do estado de Maria, dirigia-se à fazenda com os últimos resultados dos exames. O tempo estava se esgotando mais rapidamente do que qualquer um imaginava. A transferência para São Paulo precisava acontecer em, no máximo, 1 semana, ou seria tarde demais. Na entrada da fazenda, jornalistas começavam a se aglomerar, alguns até invadindo a propriedade escondidos entre as árvores, tentando fotografar o famoso cantor em seu retorno às origens. O prazo para decidir o futuro da propriedade também se aproximava. Em 3 dias, a administradora assinaria o contrato de venda com o conglomerado estrangeiro. Leonardo sentia-se encurralado entre o passado que o chamava a prestar contas e o presente que exigia decisões imediatas. O que começara como uma tentativa de fazer o bem, de reconhecer o valor de alguém importante em sua formação, transformava-se rapidamente em uma teia complexa de expectativas, segredos e pressões. O pôr do sol tingiu o céu de águas claras com tons alaranjados quando a primeira van de jornalistas ultrapassou o portão da fazenda. Leonardo observava da janela, sentindo-se encurralado. Seu celular não parava de tocar. Empresário, gravadora, fãs-clubes, todos querendo explicações sobre seu súbito desaparecimento.
Não devia ter vindo, murmurou para si mesmo, enquanto via Joaquim enfrentando os repórteres no terreiro, tentando proteger sua privacidade com a dignidade de sempre. A fazenda não está recebendo visitas, Joaquim repetia firmemente. O senhor Leonardo está em um momento particular. Foi nesse instante que uma limusine preta cruzou o portão, atraindo ainda mais atenção. Para surpresa de todos, dela desceu Carlos Mendonça, o magnata do agronegócio interessado na compra da fazenda. Ao seu lado, João Mendes sorria nervosamente. Viemos fechar o negócio agora mesmo, anunciou Mendonça aos jornalistas. A Fazenda Águas Claras será o novo centro de operações do Grupo Mendonça no Centro-Oeste. Leonardo sentiu o sangue gelando. Ninguém o consultara sobre venda alguma. A propriedade ainda estava no nome da família, embora administrada por terceiros desde a morte de seu pai. Enquanto isso, no quarto, Maria entregava a caixa misteriosa nas mãos de Dr. Roberto. Se algo acontecer comigo, entregue isto a eles, juntos. Eles precisam saber a verdade, doutor. O médico assentiu, confuso, mas respeitando o pedido da paciente. Os novos exames confirmavam suas piores suspeitas. Maria não resistiria mais que algumas semanas sem tratamento especializado. Leonardo saiu da casa determinado a enfrentar Mendonça. O confronto no meio do terreiro foi registrado por dezenas de câmeras. Esta fazenda não está à venda, declarou o cantor. Pelo menos não sem o consentimento da família. Mendonça riu com desdém. Seu pai deixou dívidas enormes, rapaz. A fazenda foi usada como garantia. Tenho os documentos aqui mesmo. Foi então que o momento mais inesperado aconteceu. João Mendes, visivelmente nervoso, interrompeu. Senhor Leonardo, há algo que o senhor precisa saber sobre seu pai. Um silêncio tenso se estabeleceu. Mendes continuou, o suor escorrendo por sua testa. Seu pai nunca foi o proprietário legal de Águas Claras. A fazenda foi comprada no nome de Joaquim Silva há 30 anos. A revelação caiu como uma bomba. Leonardo se virou para Joaquim, que permanecia em pé, petrificado, como se um fantasma tivesse emergido do passado. O que está acontecendo, seu Joaquim? O velho caseiro, pela primeira vez desde que Leonardo o conhecia, parecia completamente vulnerável. Seus olhos, marejados, fitavam o horizonte como se buscasse forças para além daquela terra. Seu pai me pediu para colocar a fazenda no meu nome, quando os credores começaram a pressionar. Era para ser temporário. A voz de Joaquim falhou, mas ele nunca formalizou a devolução antes de morrer. Naquele momento, Dr. Roberto saiu correndo da casa. Maria está tendo uma crise. Precisamos levá-la para o hospital agora. O caos se instalou. Enquanto carregavam Maria para a ambulância, o envelope que ela segurava caiu no chão. Leonardo o pegou instintivamente e o guardou no bolso, sem perceber sua importância. A ambulância partiu em disparada, deixando para trás um turbilhão de emoções e revelações incompletas. Leonardo ficou parado no meio do terreiro, cercado por jornalistas ávidos, e um passado que começava a desmoronar sob seus pés. O Hospital Regional de Goiânia pulsava com a agitação típica de uma emergência, mas agora com o ingrediente adicional da presença de uma celebridade. Leonardo aguardava no corredor, caminhando de um lado para outro, enquanto Joaquim permanecia sentado, o olhar fixo no chão, envelhecido mais 10 anos em questão de horas. Por que nunca me contou sobre a fazenda? Leonardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz uma mistura de decepção e confusão. Não era meu lugar revelar os problemas do seu pai, respondeu Joaquim, sem erguer os olhos. Renato era um homem orgulhoso. Queria proteger vocês da verdade. A conversa foi interrompida quando o Dr. Roberto apareceu. Seu semblante grave dizia tudo antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. Conseguimos estabilizá-la, mas não por muito tempo. O câncer está muito avançado. Sem tratamento especializado em São Paulo, ele deixou a frase incompleta, o significado pairando pesadamente no ar. Leonardo imediatamente acionou seus contatos. Em questão de horas, um helicóptero médico estava a caminho para transportar Maria para o melhor hospital oncológico de São Paulo. O poder de seu nome e dinheiro, abrindo portas que permaneceriam fechadas para Joaquim. Enquanto organizava tudo, seu celular não parava. Jorge, seu empresário, estava histérico.
As redes sociais estão pegando fogo, Léo. Metade das pessoas está te chamando de herói por abandonar tudo para ajudar o velho caseiro. A outra metade diz que é só publicidade barata para seu novo álbum. Precisamos de uma estratégia. Não me importo com estratégias agora, respondeu secamente antes de desligar. Na sala de espera, Joaquim recebeu uma visita inesperada. João Mendes apareceu visivelmente desconfortável. Joaquim, o senhor Mendonça está furioso. Ele quer os documentos da fazenda até amanhã ou vai mover uma ação judicial. O único documento que importa agora é o atestado de saúde da minha esposa, respondeu Joaquim com uma dignidade que fez o administrador recuar. Quando retornou à fazenda para buscar roupas para Maria, Leonardo encontrou o lugar cercado por fãs e curiosos. Alguns traziam cartazes de apoio, outros simplesmente queriam um vislumbre do ídolo. Dentro da casa simples, enquanto recolhia pertences de Maria, sentiu o peso do envelope em seu bolso. Só então se lembrou dele. Hesitou antes de abri-lo, sentindo que violava alguma confiança sagrada, mas a necessidade de entender superou o escrúpulo. Dentro havia uma carta datilografada, amarelada pelo tempo, e uma certidão antiga. As primeiras linhas da carta fizeram suas mãos tremerem. Meu querido Leonardo, se você está lendo isto, significa que finalmente chegou a hora da verdade. Há 30 anos seu pai me procurou não apenas com problemas financeiros, mas com um segredo que mudaria nossas vidas para sempre. Leonardo não conseguiu continuar. Guardou a carta de volta no envelope, sentindo que precisava ter Joaquim presente para ler o restante. Algo profundo estava prestes a ser revelado, algo que talvez explicasse o olhar distante do velho caseiro todas as vezes que Leonardo mencionava seu pai. 3 dias após a transferência para São Paulo, a condição de Maria piorou significativamente. O hospital de ponta, com seus equipamentos modernos e especialistas renomados, oferecia conforto, mas não milagres. Leonardo permanecia ao lado dela quase constantemente, tentando compensar anos de ausência em poucos dias desesperados. Joaquim observava tudo com uma mistura de gratidão e tristeza. Em um dos raros momentos em que ficaram sozinhos no corredor do hospital, Leonardo reuniu coragem para mostrar-lhe o envelope. Encontrei isto. Caiu quando levávamos Maria para a ambulância, disse, estendendo-o para o velho caseiro. Joaquim encarou o envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Ela prometeu que só revelaria depois que partisse, murmurou, mais para si mesmo que para Leonardo. O que há nesse envelope, seu Joaquim? O que vocês dois esconderam por tantos anos? O velho suspirou profundamente. Não aqui, filho. Não neste lugar de dor. Quando voltarmos para a fazenda, prometo. Enquanto isso, a batalha pela fazenda Águas Claras intensificava-se. Carlos Mendonça, determinado a não perder o negócio, vazou para a imprensa documentos que sugeriam que Joaquim havia se apropriado indevidamente da propriedade. As manchetes dividiam-se entre especulações sobre a saúde de Maria e insinuações sobre a integridade do velho caseiro. Em resposta ao escândalo crescente, Leonardo contratou uma equipe jurídica para investigar a situação legal da fazenda. Percebendo a gravidade da situação, ele finalmente aceitou o conselho de Jorge e convocou uma coletiva de imprensa no hotel onde estava hospedado em São Paulo. Cresci naquela fazenda, cuidado por Joaquim e Maria quando meus pais estavam ocupados construindo o império que me permitiu ser quem sou hoje, declarou para as câmeras. Não permitirei que décadas de dedicação sejam recompensadas com humilhação pública. Seja qual for a verdade sobre os documentos, minha prioridade é a saúde de Dona Maria e a dignidade de seu Joaquim. A postura firme de Leonardo surpreendeu a todos que o conheciam apenas como o astro sertanejo de hits comerciais. Jorge, observando de longe, reconheceu um homem diferente, mais maduro, mais completo que seu cliente habitual. Na fazenda, a notícia da defesa pública de Leonardo chegou através de Antônio, que visitou Joaquim no hospital. Os funcionários estão todos do seu lado, Joaquim. Até organizaram uma vigília na capela da fazenda pela saúde de Maria. Pela primeira vez em dias, um leve sorriso surgiu no rosto cansado do velho caseiro. Esta terra abençoada sempre teve gente boa. Uma semana depois, quando os médicos confirmaram que não havia mais tratamentos disponíveis, Maria pediu para retornar à fazenda.
Quero partir olhando para as mangueiras que plantamos no nosso primeiro ano aqui, disse com uma serenidade que comoveu a todos. O regresso foi organizado com todo cuidado. Leonardo insistiu em acompanhá-los, ignorando completamente os compromissos de sua agenda. No caminho, ele percebeu uma transformação em si mesmo. As preocupações com shows, vendas de discos e exposição midiática pareciam triviais diante da lição de dignidade que testemunhava. Chegando à fazenda, foram recebidos por dezenas de funcionários e moradores locais. Alguém havia pendurado uma faixa improvisada. Bem-vinda de volta, Dona Maria. A simplicidade daquele gesto contrastava dramaticamente com os letreiros de neon dos shows de Leonardo, mas carregava uma autenticidade que ele havia esquecido. Naquela noite, enquanto Maria descansava no quarto, Leonardo e Joaquim sentaram-se na varanda. Era a hora da verdade. A noite caiu sobre a fazenda Águas Claras, trazendo consigo um silêncio apenas quebrado pelo som dos grilos e o ocasional mugido distante do gado. Sentados na varanda, iluminados apenas pela luz amarelada que vinha da sala, Leonardo e Joaquim encaravam o envelope sobre a mesa entre eles. Antes de abrirmos isto, Joaquim começou, sua voz rouca pela emoção contida. Preciso que entenda que tudo o que fizemos foi por amor. Leonardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Seu pai não era um homem perfeito, continuou o velho caseiro. Era ambicioso, às vezes impulsivo, mas tinha um bom coração no fundo. Com mãos trêmulas, Joaquim finalmente abriu o envelope e entregou seu conteúdo a Leonardo. A certidão antiga estava em cima. Era uma certidão de nascimento. O nome de Leonardo estava lá, mas onde deveria estar o nome de sua mãe biológica, havia um nome que ele nunca vira antes. Antônia Silva. Silva? Como você? Leonardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Minha irmã mais nova, confirmou Joaquim, lágrimas agora correndo livremente pelo rosto enrugado. Ela trabalhou aqui quando a fazenda ainda pertencia ao pai do seu pai. Era jovem, bonita. A realização do que aquilo significava atingiu Leonardo como um golpe físico. Meu pai e sua irmã? Foi um romance proibido. Quando ela engravidou, seu avô ameaçou deserdá-lo. Seu pai já estava noivo da mulher que você sempre conheceu como sua mãe. Um escândalo destruiria tudo. Leonardo levantou-se bruscamente, caminhando até a balaustrada da varanda. Sua visão de mundo, sua própria identidade, tudo desmoronava com cada revelação. E minha mãe biológica? O que aconteceu com ela? Joaquim baixou os olhos. Antônia faleceu no parto. Não havia recursos médicos adequados. Maria e eu, recém-casados e sem filhos, aceitamos cuidar de você nos primeiros meses, enquanto seu pai inventava uma história sobre uma adoção. Mas sua mãe adotiva se apegou a você imediatamente e você foi viver com eles na cidade. Por que nunca me contaram? Seu pai nos fez prometer. Disse que revelaria quando você fosse adulto. Depois, bem, a vida tomou rumos inesperados. Ele prosperou. Transformou-se num empresário bem-sucedido. Afastou-se da fazenda. Quando decidiu comprar Águas Claras anos depois, colocou no meu nome para proteger o patrimônio de credores, mas também como uma forma silenciosa de compensação. Dentro da casa, o telefone tocou. Era o Dr. Roberto, anunciando que viria pela manhã verificar o estado de Maria. A conversa foi brevemente interrompida, dando a Leonardo tempo para processar o turbilhão de emoções. Quando Joaquim retornou à varanda, encontrou Leonardo com a carta nas mãos, finalmente lendo as palavras de Maria. Seu pai nunca teve coragem de revelar a verdade, mas nós o amamos como nosso próprio filho desde o primeiro momento. A cadeira vazia na varanda sempre foi sua cadeira, Leonardo. Sempre esperamos que um dia você voltasse para casa. No quarto, Maria despertou brevemente, chamando por Joaquim. Quando ambos entraram, ela olhou para Leonardo com um sorriso fraco. Você contou a ele? Perguntou ao marido. Sim, respondeu Joaquim segurando sua mão. Então finalmente posso chamá-lo de filho? A pergunta pairou no ar, carregada de décadas de amor silencioso. Leonardo ajoelhou-se ao lado da cama. As lágrimas agora impossíveis de conter. Sempre fui seu filho, apenas não sabia. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente os campos da fazenda Águas Claras, enquanto o vento uivava entre as frestas da casa antiga. Parecia que a própria natureza respondia ao turbilhão emocional
que se desenrolava dentro daquelas paredes. Leonardo não conseguiu dormir. Passara a noite entre o quarto de Maria, onde Joaquim montava a guarda incansável, e a varanda, onde tentava reconciliar seu passado com as novas verdades reveladas. Sua identidade, construída sobre uma fundação de areia, desmoronava e se reconstruía a cada minuto. Por volta das 5 da manhã, Maria começou a ter dificuldades para respirar. Joaquim, alarmado, chamou Leonardo enquanto tentava confortar a esposa. "Chame o doutor!" gritou o velho caseiro desesperado. Leonardo correu para o telefone, mas as linhas estavam mudas. A tempestade havia derrubado os fios. Seu celular não tinha sinal na área remota. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves da caminhonete. "Vou buscar o médico na cidade", anunciou, já correndo para a porta. A estrada de terra havia se transformado em um lamaçal traiçoeiro. A caminhonete derrapava perigosamente enquanto Leonardo lutava com o volante, determinado a chegar à cidade a tempo. A chuva castigava o para-brisa, reduzindo a visibilidade a quase zero. Foi então que aconteceu. Na curva mais fechada do trajeto, conhecida localmente como Curva do Destino, a caminhonete perdeu a tração. Leonardo sentiu o veículo deslizando para a beirada da estrada, onde um barranco íngreme descia até o rio, agora caudaloso pela chuva. Por um momento, um único momento de clareza cristalina, Leonardo pensou em Joaquim e Maria, nos anos de amor silencioso, na cadeira vazia que sempre o esperou. Pensou no pai que nunca revelara a verdade, na mãe biológica que nunca conhecera, nos fãs que adoravam uma imagem construída, não o homem real. A caminhonete capotou 1, 2, 3 vezes antes de atingir as águas revoltas do rio. Na fazenda, Joaquim segurava a mão de Maria quando sentiu um aperto diferente em seus dedos. Ela havia aberto os olhos, subitamente alerta. "Ele está em perigo", murmurou. "Nosso filho está em perigo." No exato momento em que essas palavras deixavam seus lábios, a porta da frente foi aberta com violência. Dr. Roberto entrou, ensopado pela chuva. "Vim assim que o tempo piorou. Sabia que as linhas cairiam", explicou apressadamente, dirigindo-se ao quarto. "Onde está Leonardo?" "Foi te buscar na cidade", respondeu Joaquim, o rosto empalidecendo com a compreensão do que isso significava. O médico imediatamente começou a examinar Maria, mas seu olhar preocupado dizia que era tarde demais. Ela parecia saber disso também. "Vá atrás dele, Joaquim", sussurrou Maria, cada palavra um esforço visível. "Nosso filho precisa de você agora. Estarei esperando por vocês dois, do outro lado." Apesar da tempestade que continuava a castigar a região, dezenas de homens acompanharam Joaquim pelas margens do rio crescido, chamando pelo nome do cantor, iluminando as águas turbulentas com lanternas que mal perfuravam a escuridão da madrugada. Foi Antônio quem finalmente avistou os destroços da caminhonete, parcialmente submersa a quase 2 quilômetros do local do acidente. O veículo estava irreconhecível, retorcido pela violência da queda e da correnteza. "Ali!" gritou apontando para um vulto escuro que se agarrava a um galho de árvore caído, a poucos metros da margem. Joaquim, ignorando seus 68 anos e o perigo evidente, foi o primeiro a entrar na água. Com a força que só o desespero poderia proporcionar, lutou contra a correnteza até alcançar Leonardo. O cantor estava semiconsciente, um corte profundo em sua testa tingindo seu rosto de vermelho. "Filho, estou aqui", Joaquim repetia enquanto os outros homens ajudavam a trazê-los para a margem. "Estou aqui." Leonardo foi levado às pressas para o hospital regional. Os médicos diagnosticaram costelas quebradas, um braço fraturado e uma concussão séria, mas garantiram que ele sobreviveria. Joaquim não saiu do seu lado por um momento sequer, mesmo quando recebeu a notícia que já esperava. Maria havia falecido pacificamente enquanto eles buscavam Leonardo. 3 dias depois, quando Leonardo finalmente recuperou a consciência plena, Joaquim estava lá segurando sua mão com a mesma firmeza com que segurava a de Maria em seus últimos momentos. "Ela se foi", disse simplesmente quando viu os olhos de Leonardo se abrirem e buscarem uma resposta não verbalizada. O funeral de Maria reuniu não apenas os trabalhadores da fazenda e moradores locais, mas também fãs de Leonardo que vieram prestar solidariedade. A imprensa, inicialmente atraída pela tragédia envolvendo a celebridade, capturou imagens de um homem diferente do astro sertanejo que conheciam.
Um homem abatido, apoiando-se em um senhor idoso, ambos unidos por uma dor que transcendia explicações públicas. Uma semana após o enterro, quando Leonardo já estava suficientemente recuperado para caminhar com auxílio, ele e Joaquim visitaram o túmulo simples de Maria, adornado com as flores silvestres que ela tanto amava. Ela salvou minha vida 2 vezes, murmurou Leonardo. No nascimento e agora. Ela sempre dizia que você voltaria para casa um dia, respondeu Joaquim. Só não imaginávamos que seria assim. Os dias seguintes foram de decisões difíceis. Carlos Mendonça, pressionado pela opinião pública, retirou sua oferta pela fazenda. A investigação dos documentos revelou que, legalmente, Águas Claras realmente pertencia a Joaquim, um presente final de Renato, pai de Leonardo, tentando compensar silenciosamente pelo passado. Quando Leonardo finalmente anunciou sua decisão de cancelar a turnê para passar tempo na fazenda, ajudando Joaquim a colocá-la de volta nos trilhos, a reação do público foi surpreendentemente positiva. A história do caseiro, que era na verdade seu tio biológico, tocou o coração de muitos. Não estou abandonando a música, explicou em uma entrevista. Estou redescobrindo minhas raízes mais profundas, aquelas que sempre inspiraram minhas primeiras canções. As cercas foram reconstruídas, os currais reformados, e uma nova sede administrativa erguia-se próxima à casa principal, que permanecia exatamente como era, preservada como um testemunho silencioso do passado. Em uma tarde de domingo, Leonardo sentou-se na varanda, dedilhando suavemente seu violão. A cicatriz em sua testa havia embranquecido, quase invisível agora, mas as marcas internas da experiência permaneciam indeléveis em seu olhar. Ao seu lado, na cadeira que por décadas ficara vazia, Joaquim observava o pôr do sol, seu rosto enrugado sereno como há muito não se via. O novo álbum sai mês que vem, comentou Leonardo. Raízes e Verdades. O que acha do título? Maria teria gostado, respondeu Joaquim com um sorriso suave. A gravadora havia resistido inicialmente à mudança radical no estilo de Leonardo, das baladas românticas comerciais para canções que falavam de terra, família e redenção. Mas o público respondera com entusiasmo às primeiras faixas lançadas nas rádios. A autenticidade de sua nova fase ressoara com ouvintes cansados de fabricações. Na cidade, uma clínica médica recém-inaugurada levava o nome de Maria Silva. Financiada pelos royalties das músicas de Leonardo, oferecia tratamento gratuito para pacientes com câncer da região, evitando que outras famílias enfrentassem a mesma dor. A cadeira de balanço onde Maria costumava sentar permanecia entre as duas ocupadas, agora adornada com seu xale favorito. Algumas noites, quando o vento soprava de certo modo, o xale parecia ondular, como se ela ainda estivesse ali, compartilhando aquele momento com os 2 homens que mais amara. Sabe o que mais sinto falta dela? Perguntou Joaquim, quebrando um longo silêncio confortável. O quê? A risada. Aquela risada que parecia música, mesmo nos dias mais difíceis. Leonardo sorriu, começando a dedilhar uma melodia nova no violão, uma que acabara de lhe ocorrer, leve e alegre, como uma risada transformada em notas. Esta vai ser a faixa título, decidiu ele. Ao longe, no horizonte da propriedade que agora servia de santuário para ambos, o sol mergulhava por trás das montanhas, encerrando mais um dia em Águas Claras, não mais apenas uma fazenda, mas um lar redescoberto. Caro leitor, a história de Leonardo e Joaquim nos lembra que muitas vezes nossas raízes são mais profundas e complexas do que imaginamos. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, e as verdades que evitamos podem ser justamente aquelas que mais precisamos enfrentar. O que você faria se descobrisse que sua identidade foi construída sobre segredos? Como reagiria ao perceber que aqueles que sempre considerou apenas parte do cenário de sua vida eram, na verdade, protagonistas essenciais de sua história? Reflita sobre as cadeiras vazias em sua própria vida, aqueles espaços reservados para pessoas que, mesmo ausentes, nunca deixaram de esperar por você. Pense nos Joaquins e nas Marias que, silenciosamente, guardaram seu lugar no mundo, mesmo quando você não percebia. Compartilhe esta história com alguém que precisa reconectar-se com suas próprias raízes. Às vezes,
precisamos perder algo valioso para enxergar o que sempre esteve diante de nossos olhos. A verdadeira música da vida não está nos aplausos, mas nas simples melodias que tocam nas varandas ao entardecer.